Opa, galera, tô aqui com o Mestre Bamba, mais uma vez aqui historiando capoeira. Peço a vocês aí que acompanhem a playlist que tem aí historiando, com muitos documentos como esse, de fotografias, imagens, e elas vão sendo comentadas pelos próprios mestres, né? Eu encontrei esse arquivo aqui, né, no acervo do Mestre Papa na Suíça, do CT A Capoeiragem. Ele me cedeu, né, o jornal, o encarte do jornal, que é isso aqui, ó, tá vendo? Pronto. E aí, né, mestre Bamba de passagem aqui para Portugal, aqui no Museu da Capoeira. Eu aproveitei aqui o mestre para pedir para o mestre falar um pouquinho sobre essa imagem, né, da capoeira. Opa, mestre, pronto, aí se o mestre pudesse falar um pouquinho dessa imagem. Primeiramente, mestre, quem são esses alunos, essas pessoas que estão aí na sua frente, ali observar, né? Pessoal do Museu da Capoeira, aqui é o Mestre Bamba, né? Isso aí é uma imagem antes de 1994, né? Onde eu estou fazendo uma preleção com alguns alunos referente ao instrumento berimbau, né? Que a gente podemos aqui identificar logo de cara nas primeiras fileiras, né? O mestre Zambi está aqui, né? Logo acima um pouco a gente pode identificar aqui o mestre Cabeludo, né? Mais abaixo nós estamos aqui com hoje o mestre Nelsinho, né? Um pouco mais do lado nós estamos aqui com Mola 7, né? E mais alguns outros capoeiristas que a gente pode também identificar como aqui, ó, Ruivo, né? E outros capoeiristas, né? Que a gente foge um pouco à memória, né? Mas foi um período importante da Associação de Capoeira Mestre Bimba. Ô mestre, se o senhor pudesse falar aqui um pouquinho ou seja, até chegar nessa imagem, nessa foto, o que é que aconteceu antes, né? Para até o senhor estar aí agora, né, nesse espaço a comandar esse projeto, né, de capoeira. Galera, é o seguinte, eu entrei na associação em 1977. Durante o meu percurso na academia do Mestre Bimba, né, tiveram várias pessoas ensinando, né? Ali você tinha o mestre Boa Gente também que deu aula, você tinha o mestre Ferro Velho que deu aula, você tinha também o meu mestre que deu aula, né, que foi Vermelho Boxel, né? E claro, e a figura do mestre Vermelho 27, discípulo do Mestre Bimba. Durante todo esse percurso, cada um dessas pessoas ministraram cursos na academia. Também não posso deixar de lembrar, né, o mestre Manuel, que deu aula também na academia, né, o mestre Bahia também, que deu aula na academia aí do Mestre Bimba, né, até chegar justamente nesse momento aí, que é a minha presença na academia nos anos 90. Ok, mestre. Então aí seria o caso, seria a academia do mestre Bimba, que depois ficou sobre a responsabilidade do mestre Vermelho 27, não é isso? O mestre pode explicar um pouquinho dessa história, assim, de forma... Galera, é o seguinte, esse momento histórico foi um momento muito importante dentro do processo do desenvolvimento da capoeira regional, certo? Antigamente, esse espaço era chamado Centro de Cultura Física Regional. Em 1972, foi feito uma passagem de ponto, que assim se chama, porque a propriedade do imóvel pertencia à Igreja Católica de Salvador. Então, o mestre Bimba passou o ponto para José Carlos Andrade Bittencourt, mestre Vermelho 27. Né? Esse momento foi muito importante na época. Claro que o mestre Bimba, quando foi para Goiânia, ele levou consigo o nome Centro de Cultura Física Regional. E em 1975 foi fundada a Associação de Capoeira Mestre Bimba, por José Carlos Andrade Bittencourt, mestre Vermelho 27. Mestre, aí tem um detalhe sobre o mestre Vermelho 27 do apelido, né? Se o mestre Exatamente, pudesse né? falar. Exatamente. Na época, os contemporâneos do mestre Vermelho 27 os chamava de Vermelho, né? Mas ele, depois do falecimento do mestre Bimba, ele sozinho, por si só, acrescentou esse número 27, né? Por causa
dos jogos, por causa das casas de festas, né, na noite noturna, onde tinha esses jogos e tudo, nas boates, e lá tinha essas roletas, e lá tinha também essas coisas de números 27. Ele acabou acrescentando, colocando 27 no seu nome. Que o Mestre Vermelho, ele era muito boêmio, né? Ele né? gostava da noite, ele gostava de festa. Ou seja, o ambiente aqui, no caso do próprio Pelourinho, nessa época, era bem diferente do que é hoje, né, mestre? Completamente. O espaço antes, né, no centro histórico, na década de 30, era um espaço onde conviviam as pessoas ricas da sociedade baiana, né? A academia estava localizada em um local onde tinha um poder aquisitivo alto. Mas depois, na década de 70, esse ambiente no Pelourinho já ficou um ambiente de pessoas muito pobres já e sem condições financeiras, de prostituição, de violência, tudo isso dentro do Pelourinho. E com isso também foram diminuindo o número de adeptos para treinar a capoeira. Ô mestre, como é que o senhor entrou aqui para esse espaço da Associação de Capoeira Mestre Bimba? Bom, eu sou nascido e criado no Pelourinho, no centro histórico, né? Eu nasci onde é hoje o Balé Folclore de Salvador, né? E uma época, quando criança, eu estava no Terreiro de Jesus assistindo uma apresentação de capoeira, e lá eu encontrei e vi esse capoeirista muito forte, né? E jogando capoeira, por nome Vermelho, né? E até chegou um belo dia, o mestre foi na casa de minha mãe, né? Minha mãe fazia comida, normalmente isso lá no Pelourinho sempre era comum, as famílias fazerem suas comidas caseiras e venderem. E lá ele estava lá sentado e eu disse: poxa, eu estou querendo também aprender essa capoeira que você joga, que eu já vi você jogando na rua. Ele falou: eu dou aula na academia do Mestre Bimba, né? Aí falou com minha mãe pegou o endereço e meu pai foi que me levou para treinar nesse espaço que ele estava dando aula lá na academia, segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã até 8 da manhã. Galera, inclusive é importante lembrar que minhas primeiras aulas foi com Vermelho Boxel. Ele não tinha nenhum princípio com o processo de capoeira regional. Que o Mestre Vermelho 27, ele absorvia todo e qualquer capoeirista dentro desse espaço, para não ficar somente uma modalidade de estilo dentro da academia. Então ele absorvia as pessoas que tinham interesse em ensinar capoeira e ele acabava também dando esse apoio. Portanto, mestre, o que o senhor está dizendo é que seriam 2 vermelhos, né? O Vermelho Boxel, o Vermelho 27. Isso. O Mestre Vermelho 27, ele, digamos assim, ele tinha o direito de utilização do espaço que ele digamos assim, pegou do Mestre Bimba, foi uma passagem do Mestre Bimba para ele, com um retorno financeiro para o Mestre Bimba, não é isso? Exatamente. E que depois o Mestre Vermelho Boxel tinha um horário de capoeira lá nessa academia. No horário de segunda, quarta e sexta, de manhã, de 6 da manhã às 8 da manhã, que foi um horário que ele abriu para que essa academia ficasse aberta, para outros adeptos também aprender a capoeira. E como é que era o perfil do Mestre Vermelho Boxel? Como é que ele era na capoeira, a forma de jogar? Olha, Vermelho Boxel na capoeira, quando ele começou a visitar lá na Bahia, né, ele era bastante conhecido, principalmente com os golpes, as meia-luas, que ele tinha umas meia-luas muito baixas, né, e ficou muito conhecido mesmo em todos os cantos da Bahia, né? O nome dele é Cecílio de Jesus Calheiros. Nas rodas de capoeira, conhecido como Vermelho Boxel, porque fazia aquelas gingas e aqueles gingados parecendo os trejeitos do boxel, né? Com as pernas e aquelas movimentações. E por também ele fazer boxe, né? Acabou isso tudo sendo englobado no processo de capoeira. E ele é um capoeirista assim, autêntico, né? A profissão dele, ele ficava na rua, né? Ele fazia pulseirinhas de hippie. Ele era artesão. Né? Ele era artesão, né? E isso para ele foi muito importante, porque acabou conhecendo o Vermelho, né? Num bar, os dois conversaram, eles viram jogando e tudo, e Vermelho disse: não, se você quiser, você pode ensinar na academia, lá onde eu estou também dando aula. E assim foi. E o Mestre Vermelho Boxel viajava muito, né?
Vermelho Diz que ele influenciou muito a capoeira do Amazonas, né, de Manaus, né? Que ele teve lá. Exatamente, em Manaus ele passou um bom tempo lá em Manaus ensinando capoeira, né? Inclusive formou vários capoeiristas lá que a gente conhece, Bonatti, né? Que também teve uma passagem também com o mestre Vermelho, Cabecinha também, o mestre de capoeira também, né? São todas essas pessoas que tiveram influência também do processo de capoeira de Vermelho Boxel. Ô mestre, aí, ou seja, o senhor começou a aprender com o Vermelho Boxel, e como é que o senhor chegou assim agora ao comando, né, da academia, digamos assim, através da mão do mestre Vermelho 27, né? Bom, pessoal do Museu do Alto Astral, né, isso foi um processo longo, né, na academia, né, porque eu também frequentava não só o horário de Vermelho Boxel, mas eu frequentava todos os horários que a academia estava tendo essa disponibilidade, né? Inclusive os horários do mestre Boa Gente também, que eu frequentei bastante, que era terças e quintas e sábado, né? Eu frequentava também esses horários. Mestre Bahia, eu também frequentei esses horários dentro da academia, ou seja, então eu fui construindo a minha história dentro da academia em todos os horários do espaço. Tá entendendo? Então, todas essas pessoas, depois de um tempo, saíram da academia, se afastaram da academia, e lá eu continuei. Então, o mestre disse assim, pô, eu não tenho ninguém agora para continuar aqui, então quem tem que assumir essa responsabilidade vai ser você. Eu quero aqui, galera, também fazer uma pequena ressalva. Antes de assumir total essa responsabilidade na Associação de Capoeira Mestre Bimba, eu também tive os meus desentendimentos com o Mestre Vermelho 27, né? Devido a algumas coisas que não estavam sendo coerentes para mim dentro de um processo, dentro de uma academia. E aí fui para onde? Fui para o Mestre Itapuã, né? Ele me aceitou, fiquei lá junto com o grupo dele, com o Mestre Piauí, na academia Steady State, por um bom tempo. Agradeço a todos eles lá que me acolheram muito bem. E depois eu retornei para a academia. Então isso eu não posso jamais deixar de comentar. E o mestre Vermelho lhe chamou, lhe viu? Ele me viu e disse assim, ô Rubinho, que ele me chamava sempre de Rubinho, carinhosamente. Ô Rubinho, olha, preste atenção, a academia está lá, eu preciso do seu apoio, né? É importante que você apareça. Eu disse, eu vou visitar na casa do senhor e lá a gente vai conversar. E fui para a casa dele e lá ele me entregou a chave e eu continuei o processo na academia de refazer a minha história de capoeira dentro da academia do Mestre Bimba. Ô mestre, aí vamos agora falar um pouquinho aqui do espaço, né? Ou seja, a gente sabe que hoje a academia está bem diferente assim, no sentido que sofreu algumas mudanças, né, ao passar dos anos. Com certeza, com certeza. E aí, me fale um pouquinho desse espaço agora, esses quadros, isso tudo, vem de que época? Quem foi que fez essa parede, por exemplo, com essas fotos, essas imagens? Olha, uma boa parte de todo esse acervo que se encontrava na associação, quando eu cheguei, lá já estava todo esse acervo, não é? Essa parede, quando eu cheguei na associação, não tinha essas paredes, né? Estava lá algumas cortinas. Depois foi que o mestre colocou paredes aqui. Certo. O senhor falou que na época do mestre Bimba, aí nesse lugar era também cortina, né? Era cortina. E dizem que o pessoal levava a cabeça no peito e ia bater lá dentro, né? Às vezes tomava uma benção, o Vermelho falava que às vezes tomava uma benção, o cara voava a cortina para tudo quanto era lado. E aí ele colocou essas paredes aqui para justamente evitar que o capoeirista não voasse aí de novo, já na responsabilidade dele dessa academia, já com o nome Associação de Capoeira Mestre Bimba, né? E a gente aí fazia as nossas loucuras aí nos treinamentos. Vocês podem ver aqui é um pneu, né? Aqui Como é que usava esse pneu, mestre? Era para quê? É para treinar meia-lua. Treinar meia-lua de compasso, a gente botava alto, botava baixo, então os treinamentos eram baseado assim. E acertava nesse pneu aí com era meia-lua, lapada mesmo. Lapada aí no calcanhar, batia nesse pneu, o pneu voava para tudo quanto era lado. A gente fazia vários tipos de treinamento com a galera, né? E essa galera gostava, né? E a gente desenvolvia a capoeira, né? A gente não tinha um trabalho específico voltado para exclusivamente capoeira regional na academia, quando eu iniciei um processo de capoeira. Claro, ou seja, o que é que o mestre Vermelho? Porque muitos alunos do mestre... O senhor falou, inclusive, que essa academia
quando o mestre Vermelho 27 pegou o contrato com o mestre Bimba, né, que ficou com a chave e tudo, também tinha combinado o mestre Ezequiel dar aula aí, não era? Exatamente, isso aí foi um acordo antes que foi feito para que o mestre Vermelho continuasse, porque o que a gente sabe na história, que eu acho que todos vocês também devem ter conhecimento, é que quando o mestre Bimba saiu para Goiânia, né, a convite, né, de Oswaldo, todo o processo de capoeira regional, né, com o nome Centro de Cultura Física, o mestre Bimba levou para Goiânia, e a academia ficou simplesmente só o espaço. E o mestre Vermelho, como tinha assim uma boa parte desses recursos que o mestre Bimba estava querendo, foi quem teve maior condições, no momento que estava trabalhando na Petrobras, de arcar com essas despesas. E aí comprou o ponto, ou seja, ele não comprou a casa, não comprou nada, porque a casa pertence à Igreja Católica, né? Então aí, a partir daí, foi que ele iniciou um processo já da capoeira de Vermelho, né? Voltada com o desenvolvimento que o Vermelho estava fazendo, né? Agora, quem ia administrar uma parte dessas aulas seria o mestre Ezequiel. Então foi assim que foi feito e foi acordado esse acordo entre Vermelho e Ezequiel e o mestre Bimba. Certo. O mestre, mas aí muitos alunos do mestre Bimba, né, não assumiram por motivos diversos, né, a capoeira regional, né, isso tem vários depoimentos deles com suas respostas dizendo o porquê. Qual era a parte da capoeira regional que o mestre Vermelho desenvolvia nesse espaço aí, nessa academia? Olha, o que eu aprendi, assim, como dizer assim, como base dentro de um processo de capoeira regional, antigamente com o mestre Vermelho, foi a sequência do mestre Bimba, né, a cintura desprezada, o jogo, né, foi uma das partes importantes, referente ao toque, da parte da instrumentalização. Isso o mestre não tinha, assim, não detinha esses conhecimentos, porque na época ele não participou desses cursos, né? E também tudo isso tinha que ser pago. E na época ele também não pagou esses cursos para fazer. E ficou somente nessa parte daí. E aí eu procurei desenvolver, junto com o outro mestre Vermelho Boxel, né, um outro processo de capoeira para desenvolver na academia. Certo. Ou seja, o mestre Vermelho 27, ele utilizava tabaco? Não. Ok. E não. o mestre Vermelho Boxel? Usava tabaco na roda. Ok. Portanto, o senhor hoje ou seja, usa os dois estilos, ou seja, as duas formas de capoeira. Eu estou ainda em desenvolvimento, né? Eu estou ainda pesquisando, né? Como o mestre Vermelho 27, né, discípulo do mestre Bimba, não participou da fundação mestre Bimba no passado, dos seus primórdios, de tudo, né? Por ele não estar fazendo parte, então ele pouco teve acesso a muita informação com todos os discípulos do mestre Bimba para se construir uma história de capoeira regional. Então aí ele foi fazendo o que ele lembrava de capoeira para a gente. Então o que ele lembrava, ele ensinava. Se ele não lembrava, ele não ensinava. Uhum. E aí a gente ia fazendo, e junto com os ensinamentos de Vermelho Boxel, que não tinha nada de linhagem de capoeira regional, era outro tipo de linhagem, era capoeira de rua, era outra forma de se jogar. Certo. E aí o senhor foi, digamos assim, evoluindo na hierarquia da academia até o mestre Vermelho 27 lhe passar. Como foi essa passagem? Quando foi isso? Até o mestre Vermelho, quando teve um problema de saúde, que ele não tinha mais condições de administrar a academia, ele me fez a proposta, né, já no próximo de chegar para o hospital, né, que ele teve uma enfermidade de câncer. Então ele me fez a proposta, ele disse: olha, eu só tenho duas coisas para fazer com aquela academia, ou você continua com o trabalho que eu iniciei, né, ou a gente fecha aquilo dali e faz outra coisa, ou toca fogo. Ele falou um pouco assim, um pouco revoltado, não sei quais foram os motivos, né? Eu disse: não, mestre, não tem necessidade disso não, o que ficar melhor a gente faz. Eu posso continuar, se o senhor assim quiser, eu continuo e tento fazer a minha forma de jogar capoeira, tá entendendo? Que não vai ser capoeira regional, eu vou ensinar capoeira,
Tá vendo? Do tudo que se o senhor me ensinou um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho que o senhor me ensinou para levar meu trabalho. O senhor herdou o nome, né? Associação de Capoeira Mestre Bimba. Exatamente. Quem fundou esse nome foi o Mestre Vermelho 27. Exatamente. Ele passou para mim, através de uma documentação oficial, junto com sua família, né? E aí eu dei início a minha história de capoeira ali na Associação de Capoeira Mestre Bimba. Estamos agora aqui com esse plano aqui do mestre, né? O mestre, nessa academia aí, nesse espaço, aparecia muito aluno do Mestre Bimba, assim, pessoal que treinou com o mestre, de repente passa na frente da academia. Uma vez eu estava lá na frente e um senhor ficou parando, olhando, aí gritou lá do outro lado da rua: já treinei muito aí, meu pai botou aí, não sei o quê. São coisas assim muito importantes para a gente, porque como no caso, o Mestre Vermelho nunca participou da Fundação Mestre Bimba, então para a gente ficou uma lacuna muito grande, muito aberta e muito vaga desse momento histórico para a gente nessa academia, né? Que era justamente o contato com todos esses discípulos do Mestre Bimba, né? E para mim, principalmente, até hoje, né, no meu coração, para todos eles estão abertos aqui nessa academia para o que eles quiserem fazer, tá entendendo? E quando eles chegavam, eles ficavam justamente assim, parado, abismado, olhando, vendo, né? Alguns diziam assim: se a academia ainda existe? Existe sim, mestre, pode chegar, pode entrar, pode olhar. E eles olhavam a academia, gostavam que a academia ainda estava sendo bem utilizada, bem tratada. Eu procurei fazer um pouco, né, do que Vermelho também passou para mim dentro do processo de capoeira regional, entendeu? Vá, mestre. Então, para a gente dar uma geral em tudo aí nessa história, né, eu queria dizer a todo mundo que a capoeira, né, dentro da Associação de Capoeira Mestre Bimba hoje, claro, tem um pouquinho do toque, tem um pouquinho da história do Mestre Bamba, né, da forma como ele joga, da forma como ele trata, mas eu procurei também fazer as minhas pesquisas, o meu desenvolvimento, para também jogar um pouco dessa capoeira regional, né, que o Mestre Vermelho jogava com os seus discípulos, com os seus pares, dentro dessa academia. Mas hoje eu me sinto um capoeirista, eu não me sinto somente rotulado em capoeira regional, não, eu sou um capoeirista, eu jogo, treino, né, a academia é livre, aberta, para entrar, jogar qualquer capoeirista, o que ele puder fazer dentro desse espaço aí, que é um espaço cultural, que a gente abre as portas para todas as pessoas. Ô mestre, ou seja, muita gente do mundo vai nessa academia visitar, né? Com certeza, a academia está aberta para as pessoas visitarem, olhar, tirarem dúvida, fazer os seus questionamentos, né, referente tanto à capoeira de Vermelho, o boxel que ele ensinou, tanto a capoeira de Vermelho 27 também, perguntar um pouco sobre a casa, sobre a história da casa e tudo. Nós estamos abertos lá. E eu estou buscando agora também a capoeira do Mestre Bamba. Essa que é uma outra descoberta minha. Tá entendendo? Qual é a capoeira realmente que movimenta, né, o Mestre Bamba? É uma capoeira mais solta, é uma capoeira que o capoeirista ele se sente mais com liberdade, porque quanto mais você começa a prender muito a capoeira, criar muitos detalhes e tudo, isso daí acaba se tornando uma coisa muito fechada, tá entendendo? Para poucos capoeiristas. Acho que a capoeira tem que ser mais aberta, mais livre, né? Espontânea mesmo. Mas eu sou assim, seu fã, né? O senhor sabe, tem essa amizade há muitos anos, né? E eu sou mesmo um admirador do senhor de uma forma muito próxima, familiar demais. E a minha opinião, assim, o senhor desculpa eu estar falando aqui, de repente, aqui dentro de um documento desse, mas é que o meu orgulho maior é nessa capoeira que o senhor falou, a capoeira do Mestre Bamba. Né? A gente vê seus alunos, vê seu trabalho, vê o carinho, né? Inclusive a dona Dalva, que é uma pessoa importantíssima nessa casa, né? Portanto, as pessoas que vão lá conhecer, que vão visitar, será a pessoa que normalmente as pessoas conhecem e a pessoa que coordena isso tudo, que fez essa casa também, né, mestre? Com certeza. Eu acho que a mulher na capoeira é um fator muito importante, né? Nós capoeiristas, a gente tem que entender
que até mesmo numa compra de jogo, tem muita gente que está fazendo isso. Você vai fazer uma compra de jogo entre uma mulher e um homem, você tira a mulher e você vai jogar com o homem. Às vezes você não entende o valor também que a mulher tem dentro desse processo de capoeira, não só de